Fala, meu amigo e minha amiga São Paulino, São Paulino e São Paulinas, como diz um aí, né? São Paulinos e São Paulinas. Boa semana para você, hoje é dia 15 de nove de 2025. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Francisco, né? Conhecido aí, fazendo lives aí com o Emerson no canal Tiro de Meta, conhecido como Boi Bandido. Peço que você, né, curta aí, se inscreva no canal, né? Sangue São Paulino, né? Dá uma força pra gente aí, beleza? E vamos aí aumentar o fluxo da mídia São Paulina alternativa, porque eu acho que é a única que vem fazendo um certo barulho, né? Aliás, essa semana aí até explodiu aí uns áudios, né, do Júlio Casares. Você vê que o Júlio Casares ele não se incomoda com a velha mídia, né? Ele está mais preocupado com a mídia segmentada, mandando puto da vida lá no conselho com o Alexandre Grisbestes, né? Se eu não estou enganado. Puto da vida porque o Alexandre mostra lá umas verdades, né? E ele não está gostando das verdades que estão sendo expostas. Obviamente, deixa eu iniciar aqui, né? Falando rapidamente aqui do que foi São Paulo e Botafogo. Eu não sei vocês, né? Mas eu confesso que na hora que eu vi a escalação, né? Eu falei, rapaz, fazia tempo que eu não tinha essa reação, né? Na hora que eu vi a escalação, eu falei, cara, Dineno e Tapia na dupla de ataque, cara. O Pablo Maia eu confio bastante, eu acho um jogador completo. O Alisson ainda não é aquele Alisson de 2023, início de 2024, mas é um grandíssimo de um jogador. Os laterais de São Paulo, bons. A zaga nem se fala. Goleiro ok. Mas quando eu vi a dupla de ataque ali, eu falei, caramba, que carência, né? Cara, que falta está fazendo o Lucas, hein, bicho? Nossa, mano, imagina o Lucas estivesse no ápice da sua forma física nesse ano. Como ele poderia estar contribuindo para esse São Paulo, né? E só em pensar que o São Paulo deixou de contratar um jogador por causa de míseros 13, 12 milhões de reais, parcelado em 4 vezes, que mudaria muito o patamar do São Paulo. Só de pensar que esse blogueirinho de merda nos colocou nessa situação é algo assim chocante. Mas tudo bem, vamos lá. Então, quando eu vi a escalação, confesso que eu fiquei um pouquinho temeroso com a dupla de ataque. Mas, cara, uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Elogiar treinador é sempre muito perigoso, porque passou alguns lá que no início lá do trabalho, não, agora temos treinador, etc. Estou carpinizado, estou zubeldizado, sei lá o que é, né? Mas é uma diferença muito gritante entre o trabalho de um e de outro, né? Com o treineiro anterior, que era mais um palhaço do que um treinador de futebol, o São Paulo tinha, inclusive, menos desfalque do que está tendo o Crespo. O Crespo tá, cara, sem ninguém. Sem contar que, sem falar, o Crespo não teve Lucas e Oscar contra o Velo Clube. O Crespo não teve Lucas e Oscar contra a Inter de Limeira. O Crespo não teve essa galera. O Crespo nunca teve essa galera, né? Então assim, não dá nem para comparar, para começar. Então assim, o jogo iniciou, cara. São Paulo começou a mandar no jogo, tendo controle. O Botafogo não ameaçou em nenhum momento. Os laterais muito bem, o Sabino jogando muita bola. Sabino que é desdenhado, que é criticado, né? Não sei porquê, talvez porque não habla. Né? Eu não gosto de entrar muito nessa questão de lacração. Isso aí para mim eu tenho nojo disso, né? Nojo mortal de quem vive de lacração. Odeio mesmo. Odeio, detesto, né? Detesto. Não tenho nenhuma vergonha de expor aqui o que eu penso como vida. Eu sou um cara que pensa, sou de direita, sou conservador, odeio esse papinho de lacração, detesto. Mas, cara, uma coisa é fato. Por que o Sabino é tão desdenhado? Porque não habla? Porque é lá do. Sabe, veio de um time do Nordeste? Por que o Sabino ele é tão assim, é tão criticado, né? Ficam procurando pelo em ovo, em lances, lá de não sei da onde, com relação ao Sabino, para fazer críticas ao cara, né? Eu tenho falado faz tempo, o Sabino é um ótimo custo-benefício para São Paulo, ótimo. Inclusive ele agora está sendo titular do time e nem sei se sai, nem sei se sai. Então assim, nunca entendi muitas críticas exacerbadas para cima do Sabino. Confesso que eu não entendo, né?
Repito, odeio essa papinho de lacração, não vou entrar aqui no mérito se a cor dele, se veio do Nordeste, não sei, não vou entrar. Só sei que, cara, tem caras muito piores por aí que não tem essa pegação de pé. Mas vamos lá, né? O Sabino jogando a partida do caramba, o Alan Franco como sempre, Toló estreou maravilhosamente bem, né? Cara, Pablo Maia e Alisson, eu sou fã dos dois, embora o Alisson esteja no estágio abaixo, não está tão bem, mas joga demais. O Pablo Maia, cara, é um jogador que eu acho que é um volante completo, é um volante que tem uma força absurda. Jogou muito bem, inclusive acho que foi eleito o melhor em campo, né? Jogou demais, né? Os laterais de São Paulo, cara, o Cédric é um cara que eu aprendi a gostar mesmo, porque quando tinha aquela pegação de pé para cima do Cédric, eu comecei a fazer uma análise. Falei, cara, o cara não compromete nada. Talvez a gente está querendo do cara o que ele nunca entregou na vida, que apoia, etc e tal. Isso aí é falha de quem contratou. Se quisesse um lateral que apoiasse, então falhou na hora de contratar o Cédric, porque nunca viu como que o cara jogou na vida dele. Ele não é esse tipo de jogador. Agora, o feijãozinho com arroz, não comprometer lá atrás, cara, você pode ter certeza. Dificilmente vocês vão ver um lance em que foi o Cédric que comprometeu. O cara vai muito bem, eu gosto demais do Cédric. O Enzo, cara, tem crescido. O Enzo tem crescido muito. Tenho gostado de ver o Enzo. E o Rodriguinho, cara, é uma surpresa maravilhosa, graças ao Crespo, que não é como palhaço anterior, né, que ficava vendo o cara treinar e não colocava o cara para jogar em nenhum momento. O Rodriguinho tem jogado bem. Ele é hoje praticamente uma referência técnica desse atual time do São Paulo, sem Oscar, sem Lucas, quando não joga Luciano. Então, assim, é interessante até aí. Mas aí quando você vê o ataque com Tapia e Dineno, você fica assustado. E vamos parar por aí, galera. Porque esses caras não merecem crítica. Nem Tapia, nem Dineno e nenhum desses a qual citei aí. Não merecem. A torcida parece que compreendeu e que ótimo que a torcida compreendeu, ainda que de maneira tardia. As críticas têm que ser para cima desses dirigentes vagabundos que o São Paulo tem. Desses que colocaram o São Paulo nessa situação. Desses pilantras que colocaram o São Paulo nessa situação, a ponto de não competir com o Mirassol por uma contratação. Então, se acontecer qualquer coisa em Libertadores, Campeonato Brasileiro, lembre-se a quem direcionar as críticas. A esses vagabundos que colocaram o São Paulo nessa situação. A esses mesmos vagabundos que estão querendo fazer um negócio desastroso com relação à Cotia. Talvez em algum momento você vai pegar alguns vídeos meus lá com o Emerson e vocês, pô, mas parece que você apoiava assim. Quando eu comecei a entender e quando eu começo a olhar para o mercado, não tem como você apoiar. Porque não é só o São Paulo que está mal financeiramente, tem vários outros. Aí eu pergunto, quais outros clubes estão querendo fazer isso com suas bases? O São Paulo, mesmo vendendo mal com esses incompetentes na gestão, faturou mais de 250 milhões esse ano. Mesmo vendendo mal, faturou mais de 250 milhões esse ano. E se esse negócio de Cotia for conforme tem anunciado aí o Sombra, tem anunciado aí o PVC, tem anunciado o Ramone, em que o São Paulo vai ceder 30%, praticamente de forma perpétua. Porque o que nós imaginávamos, 30%, 5 anos, vai lá, deposita 250 milhões, alguns falam 350 milhões, vai lá, deposita 250 milhões, passou em 5 anos, ganhou, não ganhou, bye, adeus. Não é isso não. Segundo informações do Ramone, do Sombra e de outra galera por aí, esses 30% é quase que perpétuo. O São Paulo teria que comprar com juros e correção de volta da instituição que está fazendo isso, esse percentual. Isso é um crime. Isso é um crime. Isso é um crime contra o São Paulo Futebol Clube. Isso é um crime contra o São Paulo Futebol Clube. Nenhum dirigente na história do futebol brasileiro cometeu tal crime contra suas agremiações como essa diretoria está cometendo com o São Paulo, se isso for verdade. Se for 5 anos, ganhou, não ganhou, adeus, tchau, beleza, é um negócio de risco, beleza, deposita o dinheiro lá. Tá, uma merda, continua sendo uma merda,
Mas deu 5 anos, vai embora. Volta os 30%. Não é isso que estão falando. Não é isso. Se for como o Ramone tem anunciado, como o Sombra tem falado, acho que até o PVC falou a respeito disso. É o pior negócio da história de um clube do futebol brasileiro. Ninguém fez nada parecido. Repito, se for nesses termos, é um crime. Para não querer vir me processar depois, se alguém ver esse vídeo. Repito, se for nesses termos que tem falado por aí, de que depois de 5 anos, a Galápagos, né, continua com os 30%, e se o São Paulo quiser ter que comprar de volta com juros de correção monetária, isso é crime contra a instituição. Isso é crime contra o São Paulo. Crime. Que fique muito claro, é crime. Eu não tenho medo de falar, é crime. É crime. Se isso for provado, é um crime contra o São Paulo. Ao ponto de fazer com que desista. Não torcer mais para nada. Eu espero que esses caras estejam errados com essas informações. Espero mesmo. Inclusive tem alguns que são amigos meus. Espero mesmo que eles estejam errados. Espero mesmo. Porque eu fiquei assustado com isso. O Emerson, aliás, do canal Tiro de Meta, também falou disso. Eu fiquei assustado com essas informações. Isso é um crime, tá? Se isso for aprovado. Então, assim, mesmo quando o São Paulo ganha, o torcedor do São Paulo não tem motivo nenhum para ter orgulho de nada, a não ser do time. A não ser pelo esforço que o time faz em campo. Não tem orgulho de venda casadinha, não tem orgulho de sócio torcedor, não tem orgulho. Nós não temos motivo de ter orgulho nenhum. Tudo feito às escuras, ninguém sabe de nada. Por isso que um anuncia isso, outro anuncia aquilo. Um anuncia isso, outro anuncia aquilo. E fica deixando a torcida numa aflição terrível. Essa que é a grande verdade. Eu espero que você tenha gostado. Se não gostou também, eu também não estou aqui para te agradar. Essa que é a verdade. Correto? Mesmo assim, deixa um like aí. Mesmo assim, se inscreva, que senão você é um canalha. E mesmo assim, compartilhe, que senão você é outro canalha. Tô brincando. Não, se você não compartilhar, você não é canalha por causa disso, entendeu? Mas compartilha aí, galera, nos grupos aí dos amigos, tá bom? É isso aí, galera. Vamos agora esperar quinta-feira. Eu acho que quinta-feira o Crespo vai mexer alguma coisa no time. Eu acho que o Crespo na quinta-feira ele vai com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Ou Ferrarese. Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio. Cedric e Enzo. E na frente ele vai de Luciano e Tapia. Eu acho que ele vai colocar esse time em campo. Mas a gente fala disso depois. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.